Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Mais uma vez, nosso Clube de Mães, nosso penúltimo dia com o Clube de Mães, Aldeni, Pastor Mano, Rejane, Nara Lígia, nossa psicopastora, Tiago Silva, Sarinha. Olá, pastor, boa noite, Pastor Mano, Eneida, Paulo Júnior. Convido as pessoas para participarem. Pastor Francildo, de São Paulo, seja bem-vindo. Ana Regina, sejam todos bem-vindos. Esse é o penúltimo dia do nosso Clube de Mães. Hoje nós estaremos com a irmã Nara Lígia, que trará para nós uma palestra, uma reflexão sobre maternidade e afetividade. Nós temos muito o que agradecer. Vai convidando as pessoas enquanto eu estou digitando aqui o nosso tema de hoje. Vai convidando pessoas, seja muito bem-vindo. Minha mãe acabou de entrar, Nixon, Menime, sejam bem-vindos. Que a maternidade seja plena na vida de vocês. Convida pessoas de outras igrejas, amigos seus aí do Instagram. Sejam todos bem-vindos. Nós tivemos essa semana, uma semana com muitas palestras que nos ajudaram bastante, que nos trouxeram muito conhecimento, nos trouxeram muito entendimento acerca do papel da mãe. E nós louvamos a Deus por esse tão bonito trabalho em que a Igreja de Cristo no Henrique Jorge proporcionou a todos nós que pudemos participar aqui das lives. Continuo convidando pessoas para estarem juntos. A irmã Nara Lígia já está conosco. A Igreja de Cristo no Henrique Jorge agradece a participação de todos vocês. Mamãe Marcela, online, muito boa noite, seja bem-vinda, que Deus continue abençoando a tua vida, teus filhos. Continua convidando pessoas aí nos teus grupos de WhatsApp, encaminha, você pode encaminhar por essa setinha que tem aí no seu Instagram, você consegue já encaminhar. Eu desde já vou começar a convidar já a irmã Nara Lígia para já entrar, enquanto nós damos outras pessoas para estarem junto conosco. Bom, irmãos, Oi. Olá, seja bem-vinda, Nara Lígia, que Deus te abençoe grandemente. Amém. Antes de te apresentar, eu vou fazer aqui uma oração, pedir Amém. a Deus para continuar nos abençoando nesse tempo de pandemia. Essa semana, eu ouvi algumas pessoas refletindo onde está Deus nessa pandemia. Será que Ele não está falando conosco? E nós temos a oportunidade de falar com Deus. Sim. Através da sua própria palavra fala conosco todos os dias. Então você que está aí online, você que está aí nessa live nesse momento, Deus continua falando. Abra a sua Bíblia que Deus vai falar com você. Vamos orar então, tá bom? Vamos orar. Amém. Pai, muito obrigado por essa noite, obrigado por mais esse dia de Clube de Mães. Obrigado pela vida de cada pessoa que está se conectando nesse momento, nessa live. Que esse seja um espaço de aprendizado, de crescimento, de inspiração. Muito obrigado pela pessoa da Nara Lígia. Abençoe também a sua vida. Ela que também é uma mamãe, que tu abençoe grandemente sua família, suas filhas. Muito obrigado, Deus, por esse momento. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, nós estamos aqui no nosso penúltimo dia do Clube de Mães. A Nara Lígia já está aí conosco. Nós hoje vamos falar um pouco sobre maternidade, maternagem, que para mim é uma palavra nova, e afetividade. Isso. A Nara Lígia é lá da Igreja de Cristo do Acaracuzinho, é uma irmã muito querida. Nós costumamos chamá-las de uma psicopastora. Ela é graduanda em psicologia, mas também tem abençoado muitas irmãs, muitas outras igrejas através da sua vida, do seu ministério, que Deus tem abençoado. Ela é esposa do Rajai, acho que esse é o nome. Ali Rajai. As suas filhas, né? A Karen e a Lara. E a Lara.
E também tem o cachorrinho Chocolate, que também Isso. faz parte aí da família. Então, Nara, que Deus te abençoe, você vai ter a liberdade, o espaço. Antes de passar aqui para a Nara, eu queria, de certa forma, só contar uma breve experiência que eu tive com uma mãe. Ela esteve muito próxima de mim, essa mãe, a Milena, né, a irmã da minha esposa, Mirelle. A Milena foi diagnosticada com câncer e na mesma semana também soube que estava grávida. E numa das suas primeiras consultas com médicos que tratam do câncer, a primeira médica disse assim: Milena, você tem a opção de já fazer um aborto, fazer a retirada da mama, que o câncer era localizado na mama, e logo em seguida você faz o seu tratamento de câncer. Porém, a Milena, ela decidiu seguir com a gravidez, né? E esse é um exemplo de mãe que eu tenho muito forte, pulsa muito forte ainda aqui no meu coração, essa abdicação que a Milena teve da própria vida para dar vida a um filho. Mando também um abraço para minha mamãe que está aí. Deus te abençoe, mãe. Amo muito você. E a minha esposa, que também é mãe, que eu também amo muito. Que Deus abençoe todas as mamães. Bom, é isso. Nara Lígia, é com você. Que Deus te abençoe grandemente. E fique à vontade para explanar sobre esse tema tão abençoado para a gente. Amém. Amém. Eu fico bem feliz em estar aqui, né? Muito feliz mesmo. Que Deus assim venha abençoar cada pessoa que vai entrar. Eu creio que, mesmo sendo uma temática, né, é muito relevante, mas eu creio que Deus vai nos ministrar através dessa temática, né? A Milena, ela foi um exemplo muito parecido com Deus, né, com Jesus. E aí a gente já começa, mas antes de começar, deixa eu falar uma coisa aqui. Essa não é a temática, vamos dizer assim, uma temática que eu tenho lido muito, né, como muitas outras, mas foi muito maravilhoso estudar sobre a afetividade na maternagem, na maternidade. A gente vai destrinchar isso, né? E aí eu tenho aqui um idealzinho, né, um script que eu vou seguir, que primeiro nós vamos falar sobre conceituando maternidade e maternagem de uma forma que não vai ser atrativa apenas para quem já é mãe, né? Mas para as mães que já são mães antes de serem mães. E nós vamos falar também da construção do papel materno desde a Idade Média à atualidade, mas de uma forma bem simples, não muito cansativa, melhor dizendo. Vamos falar do papel da afetividade e os acréscimos de uma mãe comum, né? Eu quero finalizar com acréscimos de uma mãe comum. E eu creio que vai ser bastante interessante, eu creio que o Senhor vai nos ministrar nesse momento. Né, eu agradeço a oportunidade, eu tenho um profundo respeito por essa igreja, né, eu expresso isso aonde eu vou. E vamos lá. Isaías 49, versículo 15, vai dizer assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. E aí a gente sabe que, né, no contexto que Jerusalém estava vivendo, né, descrita pelos profetas como a Jerusalém desolada, né, que estava envergonhada. E aí vem um profeta, e em contraposição ao que está acontecendo, que eu acho isso muito lindo, apesar do pano de fundo, né, ele vem falar que o Senhor imediatamente oferece ao seu povo esperança, pois o amor não falha. O áudio tá ok? Porque deu um eco aqui. Para mim tá ok. Tá, né? Ok. Então pronto. Então, para expressar esse amor, o profeta usa uma imagem, né? O que eu vou falar é bem simples para poder a gente começar. Uma imagem humana do que mais se aproxima, mesmo que seja de relance, nós sabemos disso também, né? Mesmo que seja de relance, do amor de Deus. E aí ele vai falar, né? Mesmo que uma mãe, acho muito lindo isso, né? Mesmo que pode uma casa, ou seja, é quase impossível isso acontecer, até por uma questão biológica, fisiológica mesmo. Quando a mulher está amamentando, o corpo dela avisa para ela que é a hora de amamentar. E eu acho isso
muito legal, né? Mas ele vai dizer assim, mesmo que isso venha acontecer, o amor do Senhor não falha, mas ele vai usar como exemplo, né, o amor humano que mais se parece com o amor de Deus. E aí a gente sabe disso, né? Através da dependência, né? Através da dependência da relação filho e mãe, da dependência do amamentar, e aí ele vai trazer esse exemplo. E aí, embora que seja possível isso acontecer, esse amor falhar, mas o de Deus não falha, e ele vem falar disso. E aí o fato, né, de uma mãe, outra coisa que eu acho interessante, o fato de uma mãe gerar no seu corpo, né, um filho, ela está gerando no seu corpo um filho, me traz a lembrança, mesmo que de relance, do fato de nós termos sido gerados em Deus, né? Antes da fundação do mundo. Traz a gente pode fazer essa lembrança também. E aí, nesse exemplo, porque nesse versículo, se você olhar com cuidado através dessa temática, você vai observar maternidade e maternagem, e a gente já vai entrar nesse conceito. Por que maternidade e maternagem? Maternidade no que diz respeito, quando o versículo diz assim, do filho do seu ventre, ou seja, que foi gerado, que saiu do seu corpo. Mas aí também vai falar de maternagem, que é uma questão de cuidado, de afetividade, de amor, de cuidados básicos, nos processos básicos de uma criança, amamentar, né? A criança ela é totalmente dependente da mãe, então tem toda essa questão. Mas aí vai falar também da maternagem, também do afeto, do cuidado e do afeto, quando ele vai dizer assim, pode esquecer, né? De sorte que não se compadeça. Ou seja, tem afetividade nesse versículo também. E aí eu enxergo nesse versículo a maternidade e a maternagem. Então, todas as vezes que eu falar, vamos já combinar algumas coisas aqui. Todas as vezes que eu falar a palavra mãe, entenda-se por mãe, né? A avó, a madrastra, a tia, entenda-se por mãe, aquela que foi a cuidadora, aquela que acolheu, aquela que ensinou, né? Entenda-se por mãe aquela que exerceu a maternagem, porque nós entendemos que muitas pessoas participaram da nossa vida também. E aí, a maternidade, todas as vezes que eu falar de maternidade, eu estou falando da qualidade ou condição de ser mãe, né, um laço de parentesco, e aí envolve, né, o sanguíneo, um laço de parentesco que une mãe e filho. Mas quando eu falar de maternagem, que talvez seja um conceito novo para algumas pessoas, a gente vai estar falando dos cuidados próprios da mãe, né? A mãe do coração. Nós vamos estar falando do lado mãe, que é afetuoso, que é dedicado. Talvez não seja uma mãe sanguínea, né? Sanguínea não, de laço sanguíneo. Talvez não seja uma mãe de laço parentesco, de DNA, vamos dizer assim. Mas nós estamos falando de maternal, de carinho, de cuidado, de todo aquele envolvimento do doar-se de uma mãe. E aí eu reuni aqui 3 pontinhos sobre a questão da maternidade e da maternagem, né? Existem mulheres que experimentarão a maternidade e a maternagem. E aí essas mães, elas foram plenas, né? Elas entenderam que o amor da mãe, vamos dizer assim, o ministério de ser mãe transcende a doação de um corpo, vai para além de um cordão umbilical fisiológico mesmo, vai para além disso, né, de gerar no seu corpo. Outras mães experimentaram a maternagem e serão excelentes mães, né? Alguém está exercendo, peço licença para usar esse exemplo, tá bom, Aloíris? Alguém está exercendo a maternagem que a Milena exerceu também a maternagem quando decidiu, né? Optou pela vida do filho. Mas também tem uma outra pessoa contribuindo com isso, né? Alguém exerce maternagem quando acontece alguma coisa, né? O meu marido sempre fala de uma avó chamada Laura, que foi ela quem deu todo o suporte emocional, todo o cuidado para a vida dele. Aí, já mais alguns casos são já bem mais delicados, porque experimentaram somente a maternidade, né? Mas também não é o caso de hoje que nós estamos falando. Então, conceituando maternagem, que é o primeiro ponto, né? E maternidade.
O desejo, toda mulher, né, é normativo isso, ela vai ter o desejo pela maternidade, e aí isso pode ocorrer mesmo antes de esse corpo gerar. E eu vou dar um exemplo próprio, um exemplo meu, né? Eu fui mãe da Karen, que é a minha mais velha, antes de ela nascer. Quando eu tinha 14 anos, eu decidi o nome da Karen. Né? Eu adolescente, quando eu imaginava, quando eu tinha 17 anos, eu lia livros sobre uma leitura, eu fazia uma leitura sobre como ser uma boa mãe, todos os livros que tinha. Jaime Kemp, que fez parte da adolescência de muitos, né? Namoro, noivado, casamento e sexo, ele fazia muitos livros, e aí no casamento ele falava sobre o dom de ser mãe, né? E aí eu já era mãe. Antes da Karen, eu já tinha a maternagem, antes de ter a maternidade, para a gente ir familiarizando com esses conceitos. Aos 13, 14, 15 anos, eu não vou lembrar exatamente, eu escolhi o nome dela. Tanto é que quando eu descobri que estava grávida, eu já cheguei para o meu marido e disse assim, para o Rajá, e disse assim, eu estou grávida, e se for uma menina, o nome dela é Karen. Só que eu não sabia que ele também já tinha um nome, que era Laura. E aí a gente ficou a gravidez inteira brigando, é Karen, é Laura, é Karen, é Laura, é Karen, é Laura. E a gente decidiu, né, optou por Karen, Laura, né, é os dois nomes. E eu lembro que quando eu disse assim, o nome dela será Karen, né, eu falava e ele disse, minha filha, de onde é que você tirou Karen? Aí eu disse, Karen é uma menina extraordinária, sem ela ter nascido. Eu já tinha essa questão da maternagem. Eu já tinha um ideal de como não ser e de como ser. Então, às vezes, é muito normativo que, quando crianças, né, eu acho que eu falando isso, pode ser delicado até em alguns contextos, quando criança, brincando ali de boneca, já nasce a maternagem, o desejo, né, e aí na adolescência, e quando se casa, se projeta esse filho, se sonha com esse filho, então você já é uma mãe, dentro de você já tem uma mãe aí, planejando, sonhando. Às vezes isso vai parar nos nossos sonhos enquanto nós dormimos, né? E é bem interessante. Então, com isso eu posso pensar, a gente pode refletir, né? Que a gente pode estar pensando, para quem ainda não tem filho, né? Possa estar pensando ter um filho ou não, mas lá no fundo, nas suas experiências mais íntimas, quando se tem aquele desejo, quando se tem aquele sonho, quando se olha um bebê. Sabe quando eu digo que uma mulher ela é mãe sem ter um filho? Quando ela olha para uma criança na igreja, naquele corre-corre, e ela vê a criança correndo um risco e a mãe não está por perto e ela vai lá e socorre. Então já tem uma mãe ali dentro, né? A maternagem já sai pelos poros, né? E aí a natureza desses relacionamentos dos pais com o bebê é marcado por um mundo mental de representações pelo imaginário e pelo subjetivo desta mãe, desse pai, que já sonha. E aí já existe muita afetividade, né? Antes da existência dos bebês, do bebê real no braço da mãe, já existe um bebê imaginário, muito provavelmente, né? O casal já conversa já pensa sobre o nome. É muito comum alguém dizer assim, uma coisa bem simples, um casal dizia assim, quando eu tiver meu filho, ele não vai fazer esse escândalo aí, não. E aí, às vezes, passa pela experiência, né, de ter que dialogar com aquele ser que nos coloca como um espelho que carrega muitas vezes até mesmo o nosso temperamento, né? É esse formar de fantasias, que eu quero dizer aqui. É esse formar de sonhos na cabeça de uma mulher, quando uma criança está brincando com bonecas, que nasce a maternagem. Discute-se muito se isso é instintivo ou se isso é afetivo. Quando nós estamos com um bebê e a gente quer defender aquele bebê a todo custo de todos os males desse mundo. Mas uma coisa que se pode dizer com certeza é que a afetividade, ela compõe o crescimento, né, e o nascimento do maternal, né, da vida de uma mulher. Tá dando para entender? Coloca um legalzinho para mim. Tá sim, então, tranquilo. Uma etapa importante na formação da relação materno-filial, minha pastora chegou aqui, é a ocorrência dos movimentos fetais, agora eu estou falando de maternidade. Talvez alguém aí do outro lado diga assim, não senhora, eu engravidei e eu ainda estava assustada, eu engravidei e eu ainda disse assim,
Eu ainda disse assim, não, mas eu não tive esse sonho, esse desejo, esse afeto todo. Mas quando o nosso corpo começa, é comum, né? Normativo, eu tô falando. Quando o nosso corpo começa a sentir, e ele começa a se mover e a se mexer, e tem aquela primeira sensação, até as mães, que mais no primeiro momento, até por N questões, rejeitam aquela maternidade, ali nasce um afeto. Porque ela olha para dentro de si e ela percebe que tem um ser humano dentro dela, sugando informações emotivas, sugando informações de energia, de DNA, de vitamina e por aí vai. Então é muito normativo que nessa hora, quando o corpo mexe, porque até então o corpo se mexe de forma voluntária, você decidindo, né? Os neurotransmissores recebem uma informação e mexe o braço e o braço se mexe. Mas aí quando você percebe que algo moveu e mexeu dentro de você, parece que há uma ligação muito forte entre afetividade e fisiologia nessa hora, que talvez não se dê para explicar cientificamente, né? Mas a palavra de Deus vai comparar esse amor com o amor de Deus, e isso é muito, muito tremendo. Então, enquanto maternidade, para terminar esse conceito, ela é permeada pela relação consanguínea entre mãe e filho, maternagem é um vínculo estabelecido de cuidado, de afeto, de proteção e de amor, né? E aí a gente pode observar que a construção desse materno, porque a gente vai ver lá na frente, aí um dos meus filhos, Marcelo Robson, a construção do que é maternal, do que é maternagem, do que é maternidade, a gente pode observar que mudou muito ao longo do tempo. Eu vou falar, para não se tornar muito cansativo, né, eu vou falar com as minhas palavras, eu vou até fugir do meu script, tentar não olhar para o meu script aqui para ficar bem mais... durante a Idade Média, por exemplo, quando um bebê nascia, ele era arrancado dos braços da mãe. E aí ele era entregue, né, aos camponeses mais pobres, às mulheres mais pobres, e elas recebiam para cuidar, para ter aqueles cuidados mais primários, mais básicos e mais difíceis até, enquanto a mãe se recompunha emocionalmente, né, com o próprio corpo também. Mas muitas vezes isso levava anos para que houvesse um vínculo, uma rotina diária entre mãe e filho, e esse filho fosse inserido dentro do contexto familiar, né, e socialmente também, enquanto filho daquela família, daqueles pais e daquela mulher. E aí a afetividade vinha de forma tardia. Por isso que não era incomum, nem causava tanta estranheza para as mulheres da época, perceber o casamento enquanto um negócio da família. Não era incomum para ela entender que a criança, principalmente a mulher e o homem também, ela era uma peça do tabuleiro para que se preservasse uma nobreza, um nome, se preservasse questões econômicas, se unisse, né, finanças para se tornar um grande poderio, por exemplo. Já porque na primeira infância essa criança foi privada da maternagem, do afeto, do cuidado, do olho, algo sublime. As mães que estão aqui se experienciaram isso, colocam legalzinho. Existe algo sublime quando uma mãe coloca um filho aqui e olha nos olhos desse filho. E aí eu queria até desmistificar que maternagem não diz respeito à amamentação. Existem mães que passam por um processo realmente de não conseguir amamentar. Vou fugir um pouquinho aqui para colocar um exemplo. Uma amiga recente, ela não conseguia amamentar, ela passava a noite, ela virava os dias, ela estava estressada, o pai estava estressado na tentativa, por exemplo, de amamentar. Mas uma das pessoas que conversou com ela sobre isso foi eu. Eu disse, se você não relaxar, antes de nós não tiveram, mas hoje nós temos muitos recursos, né? Muitos leites muito bons. Então, ela não conseguia. O que ela ia fazer? Ela iria entrar dentro de um estigma de que ela não era uma boa mãe? Ela possuía a maternagem, ela possuía o afeto, ela estava desesperada. E aí, quando eu falo de maternagem, de cuidado básico, quando eu falo de um filho estar no seu braço e olhar nos seus olhos, porque você percebe que o filho não está olhando para o seio, embora instintivamente ele procure. Ele está olhando para os olhos.
Ele é um encontro, é o primeiro encontro da vida de um bebê. É o olhar nos olhos, o afeto transmitido pelo olhar de uma mãe e de um filho, e por que não dizer, e também dizer, de um pai e de um filho. Percebe-se nessa época, existem estudos que falam que existia uma forte, né, também pode ser por questões de vacinas que não se eram desenvolvidas na época, mas existia um forte aumento de crianças que nasciam, mas não conseguiam, né, se desenvolver, não conseguiam, uma forte morte precoce, né? E aí se diz também, muitos estudos, que é por causa da falta da afetividade, da falta do calor materno. Aquele bebê que está dentro do ventre, acolhidinho, sabe, assim, protegido, ele quer experienciar, para ele é tudo muito novo e desesperador. Ele ainda acha que faz parte daquela mãe. Então, quando as crianças elas eram abruptamente, né, arrancadas do seio, não apenas cortado um cordão umbilical, mas arrancado do braço de uma mãe. Tem uma mãe aqui que colocou um coração vermelho e azul. Queria parar para dizer que o coração é preto e branco. Certo? Que esse coração vermelho e azul comunicou algo não muito interessante. E aí, só brincando mesmo. E aí, quando ela era... Do lado de cá, esses corações aí pulsaram diferente do lado de cá. Mas continue. Olha aí, Rajá, ele é Fortaleza. Dá certo. Então, assim, quando as mães elas eram arrancadas, quando os filhos eles eram arrancados, ali se tirava, né, algo de uma mãe e se tirava algo de um filho. E aí, por isso que não era estranho. Não acredito que o pastor Mano é Fortaleza, Rajai. Não, gente, eu vou me embora, senão vai começar uma briga aqui. Então, as amas de leite, né, as camponesas pobres, eu tinha esquecido que o pastor Mano está aqui. As amas de leite, elas acabavam criando um vínculo afetivo por um filho que não era delas. E é tanto que elas recebiam um status social na época, né? Então, a ausência de maternagem feita nessas circunstâncias, na Idade Média, dos cuidados especiais, aumentava muito o número de taxas de mortalidade de nascidos vivos da época. Para você ver como o afeto, eu te amo, Robson, como a afetividade é um mecanismo que compõe as necessidades básicas de uma criança. E aí eu vou fazer que nem a Paula, não digo eu, né? Quem está dizendo não sou eu. Quem está dizendo isso são muitos artigos, as muitas pesquisas. Fato é que quando acontece o fato de uma criança nascer, um recém-nascido nascer nos dias de hoje, e lhe é privado da mãe por N questões, ou por adoecimento, por contágio, ou até mesmo pelo falecimento, né, dessa mãe, o bebê, existe um trabalho que é feito hoje nas maternidades de uma mãe canguru, né, de um enfermeiro canguru, que coloca ali na posição de mãe, de ventre, né, porque o bebê ainda pensa que ele faz parte da mãe. E para além disso, de forma fisiológica, em termos de afetividade, o bebê sentiu, e existem muitos estudos sobre isso, as emoções, aí, pastor Mano, as emoções que a mãe sentia, então ele entende ser um com ele. E aí, por esse desvínculo afetivo, né, o que era social, a função da mãe, a função do pai, a função da família, era extremamente no sentido de fins econômicos, não está me fugindo uma palavra, de títulos, de repassar títulos, então eu teria que casar. E isso não causava tanta estranheza, justamente porque aquela criança, ela foi privada na primeira infância dela, da afetividade que compõe um dos mecanismos de defesa de necessidades básicas de uma criança. Amém? Aí já lá para os séculos XVII, século XVIII, um novo cenário se forma, a criança passa a ser responsabilidade do pai e da mãe, e aí ao homem caberia o sustento da casa, mas à mulher os cuidados. A mulher, ela passou a ser, né, voltou a ser, melhor dizendo, na história da sociedade, da humanidade, a mãe, a cuidadora, aquela que precisaria de disponibilidade psíquica para passar a ser, né, e passou a ser denominado a maternagem, o afeto, o amor,
o cuidado, a relação. Aí se passava uma questão muito interessante também. A mãe era responsável por ensino religioso, né, daquela família para aquela criança. Então, a maternagem passa a ser, mesmo que o conceito, nome, maternagem, não fosse conhecido, mas o cuidado básico que uma mãe exercia passa a ser valorizado. E lá no final, eu preciso falar sobre isso. Estão dizendo que, a Eneida está dizendo que não dá para me ver. Tá dando para me ver? Tá dando, Rajai? O Rajai está dizendo que também está me vendo. Ok. Eu preciso perguntar para continuar, né? Então, lá para 1760, né? Publicações médicas supervalorizaram a afetividade mãe e filho, né? Aí surgiu o mito do instinto materno, que a mãe tem um instinto, né, que ela olha para o filho e esse instinto, o que ela sente, surge isso porque houve uma supervalorização da maternagem e da maternidade, do conceito, da importância do que é ser mãe. Início do século XIX, estou finalizando essa parte chata, certo? Início do século XIX, se evidencia uma exaltação social da maternidade e da maternagem. E aí a mulher segue, né, crescendo essa valorização social, porém em detrimento da Primeira Guerra e também da Segunda Guerra, mais da Primeira Guerra. Lá para a Europa começou a se estimular as mulheres a serem mães, né? Começou a se colocar uma pressão social em cima das mulheres a serem mães, com a tentativa, né, pronatalista e econômica, lógico, né, do mundo capitalista, que precisava se restabelecer. E a mulher, houve uma pressão imensa em cima da mulher, tenha filhos. E aí a mulher começou a dialogar, mas aí eu quero ter filhos, até porque nesse inteirinho, nesse contexto, a mulher começou a sair para trabalhar também, né? E aí a mulher começou a dialogar, peraí, ainda existe essa pressão, mas eu preciso decidir com o meu marido quando eu vou ser mãe. Né? Eu preciso decidir qual é a melhor época da minha vida para ser mãe, quantos filhos eu quero ter. E aí houve esse diálogo. Mas é interessante que, em resposta a essa resposta que a mulher deu à pressão, né, a esse diálogo, uma nova figura na maternagem começou a aparecer, e eu acho muito legal, que nós vamos chamar de paternagem. É quando o homem olhou, né, e disse assim, quando o pai olhou e disse assim, não, eu não sou apenas o provedor financeiro, eu também tenho responsabilidade afetiva, né? E começou a se conversar, tá bom, minha filha, né, meu amor, vamos ter um filho, eu vou lhe ajudar com isso. Tá bom, eu quero ser participante afetivo, eu quero ser participante no ensino também. E aí começou-se a ter esse novo conceito de que a família, todos exercem, em termos de afetividade, exercem responsabilidade nos cuidados educacionais, no ensino religioso, né, no senso religioso dentro do lar, afetivos e também afetivos do filho. E aí a gente entendeu com essa parte que os papéis sociais de pai, de mãe, de família mudaram ao longo da história, né? E a gente vai observar, estou me lembrando agora, que Ana, ela deu ali, depois do desmame, ela ofereceu, né, o filho ao Senhor, e ela entregou, e ali passou a ser o papel de paternagem, né, de relação afetiva. Tanto é que eu acho lindo que quando... Eu estou lembrando disso agora, então estou formulando, certo? Eu acho lindo quando Deus fala com Samuel, e ele vai e ele diz, fala, meu filho. Existia um nível de intimidade e de afetividade para que ele entrasse ali, né, no quarto de Samuel, entrasse ali, acordasse, falasse, ou então no outro dia falasse do que ele estava ouvindo. Então ele diz, fala, meu filho, o que é que Deus está te falando? Fala, meu filho, né? Então havia um grau de afetividade, e a gente vai ver isso também em vários personagens da Bíblia, por exemplo, José, né, que foi pai e também foi paterno e correu para cuidar, para salvar a vida de Jesus também. Então os papéis sociais mudavam, mas de alguma forma, de modo sofredor ou não, a afetividade, gente, são 8h36, deixa eu correr. Terceiro ponto, já finalizando, o papel da afetividade, Nara, qual é? Lembrando que eu não tenho especialização, né,
como eu te falei, na psicologia perinatal, mas aí a gente leu alguns artigos, reuniu algumas coisas, algumas aulas, e aí a gente vai conseguir conversar alguma coisa, dialogar aqui, né? Nos últimos anos, o estudo binônimo mãe-bebê, né, tem crescido bastante, porque se observa, apesar de, né, agora eu vou falar de uma forma bem no meu senso religioso, né? Bem religiosa mesmo, bem no cristianismo. Apesar de toda a idolatria que existe nos dias de hoje, que tem destruído família em busca de uma felicidade, tem se destruído, romantizado, né? O destruir de uma família, o se desfazer de uma família. Apesar disso, muitos estudos têm percebido que a base afetiva de uma família é muito, muito importante, extremamente importante para o desenvolvimento afetivo, né, de um bebê. E este bebê, enquanto adulto, posteriormente, as suas relações com o seu contexto social e, por que não dizer, igreja, por que não dizer profissional também, né? Onde ele vai estar inserido, ele vai entender quem ele é, a parte que ele é no mundo, a parte que ele é enquanto profissional. Né? Então, a afetividade maternal e paternal, né? A relação parental vai desaguar num adulto saudável, vai desaguar num adulto que entende quem ele é. E o afeto, ele é essencial na infância. Eu vou até abrir um parêntese aqui para algo. Eu estimulo... A minha filha mais nova, ela teve déficit de cálcio quando ela nasceu. Poucas pessoas sabem disso, só os mais próximos mesmo. Ela teve déficit de cálcio. E aí ela demorou mais a andar, ela precisou, né? Ela ficava demorou bastante a andar, ficava mais deitadinha ali. E isso acabou que, mesmo na época eu não estudando psicologia, mas lembra que a minha parte de maternagem, ela buscou ler coisas antes, né? Ela acabou que, vamos dizer assim, eu tinha medo de isso atrasar o desenvolvimento dela na questão de busca, de saber, porque o bebê, quando ele está engateando, ele tem um olhar assim, sabe, de baixo. Ele conhece você pelas pegadas, ele conhece você pelos pés, pelo som que você emite. Então, ele está num processo adaptativo e ele está num processo de busca, de saber, de querer entender. Por que ele é aquele ser pequenininho e quando ele olha para o lado todo mundo é gigante? Porque esse é o olhar do bebê. Então, quando ele está engateando, para ele olhar para você e ele quer olhar para você, papai e mamãe, ele faz todo um exercício assim. Você já experimentou ficar assim, um minutinho? Dói, né? Então, o bebê, ele se esforça para olhar para você. Então, uma das primeiras coisas que ele quer fazer é ser como você. Por isso que ele quer tanto dar os primeiros passos, mesmo que ele caia, sofra um tipo de trauma, porque... Cair dá medo, cair assusta, mas o bebê, ele vai lá, né? Ele vai lá pisando e ele tem uma mãe como um ideal a ser seguido. Então, a Larinha tardou esse processo e aí eu estava sempre dizendo, pegando ela e colocando ela para aprender, tocar, sabe? Levando ela aos lugares que ela iria se ela estivesse caminhando e engateando normal. Então, eu tive um medo dentro de mim, nasceu. Mãe é um processo de doar-se para sempre. Mãe nunca para de doar. Né? Eu queria que minha mãe foi uma doadora de vida, uma doadora ela foi incrível. Mãe, ela entra Então, nasceu um medo dentro de mim. E dentro desse medo, eu comecei a trazer palavras de afirmações. Você é inteligente, você é muito inteligente. Olha como você é inteligente e você é linda. E hoje, a Lara, aos 7 anos de idade, ela tem uma inteligência extraordinária. Né? Incrível, porque ela entendeu o que eu comuniquei a ela. Então, é essencial na infância... e nos períodos posteriores também, porque o afeto de uma mãe e de um pai, não preciso falar disso, ele é norteador na vida de uma criança. É como que uma bússola que diz para onde seguir. Quando eu digo a uma criança, você é inteligente. Quando eu comunico a uma criança, por que eu estou usando muito a palavra inteligente? Primeiro que para mim é um dos elogios mais lindos que você pode fazer a uma pessoa. Segundo, porque... Muitas mães depreciam o processo cognitivo de uma criança quando elas perdem a paciência
E eu vou já dar um bálsamo, tá bom? Para as mamães, viu? Espera só um pouquinho. No processo cognitivo, por estar com raiva, por estar estressada, por não conseguir parar para responder. Por isso que nós precisamos entrar, comunicar nas igrejas, isso estava lá no final, mas eu vou falar agora, comunicar nas igrejas como é importante a valorização de uma mãe comum. Porque nós achamos extraordinário uma mulher que trabalha, que faz faculdade, que exerce função na igreja, e nós não achamos muitas vezes extraordinário, nós não valorizamos uma mãe, uma mulher comum, que doa a sua vida, eu falo isso, eu sinto a presença de Deus aqui, que doa a sua vida para gerar, sabe? Para gerar, para ensinar. E aí a gente vai observar o quanto o afeto é extremamente essencial, ele é norteador na qualidade de vida, das experiências de uma criança e de um bebê, desde os primeiros passos, desde os primeiros processos. Desde que eu gasto horas olhando nos olhos de um bebê, comunicando que ele faz parte de mim. Porque você entende, né? Muitas mães, muitos pais optam por colocar o bebê no outro quarto, ok. Muitos pais optam por deixar o bebê no outro quarto, ok. Ok, com relação a isso. A paz do Senhor, pastor Francinilson. A gente tem conversado muito sobre saúde emocional, eu tenho conversado muito com a esposa dele, tem sido muito interessante. E aí a gente precisa entender que todo o aparelho perceptível, né, de discriminação sensorial de uma criança ainda não está maduro. Então, se você disser que algo é para um bebê e para uma criança, ele vai acreditar. Se você disser que algo não é, ele vai acreditar. Você já viu como é fantástico a primeira vez que um bebê coloca um pé numa grama? Num terreno gramado? Ele pisa, ele tira, porque causa estranheza, e ele olha para você. Então, quase todas as experiências no processo perceptível de um bebê, de uma criança, ele vai fazer isso, vai tocar, vai sentir nas emoções básicas, medo, tristeza, alegria, aprovação, desaprovação, ansiedade, e vai olhar para o pai e para a mãe como alguém que vai dizer assim, isso, faça isso. O Adam está dizendo, somos treinadores dele, é verdade. E aí, nós precisamos entender que todo esse processo, né, todo esse aparelho emotivo, todo esse aparelho sensorial, de processo de adaptação, ainda não está pronto. E nós fazemos parte desse processo. Uma mãe é estudada por um bebê 24 horas. Uma mãe, quando o bebê passa minutos olhando nos olhos de uma mãe, eu acho isso muito lindo, porque tudo isso foi criação divina. Quem criou foi Deus. Uma mãe, e um bebê, quando ele está ali nos primeiros momentos da sua vida, quando uma mãe sai do quarto, que um bebê chora, é desesperador, porque ele ainda não aprendeu que o objeto ele vai e volta. Por isso que ele joga uma bolinha, né, do berço, e ele quer que você devolva para ele. Naquele momento ele está aprendendo. Vai e volta, né? Porque ele ainda não tem esse entendimento. E é desesperador e abre abrupto, né, esse corte de quando um bebê está olhando a mãe ou o pai sumindo do cenário dele. Então, tudo isso são processos que Deus criou. Então, nós exercemos um forte impacto, né, na afetividade de uma criança. E aí, né, para a gente prosseguir adiante, né, a formação das primeiras relações entre mãe e bebê são os protótipos de todas as relações futuras. Alguns estudiosos, como eu não trouxe isso para esse diálogo, porque como eu não estudei a fundo, eu fiquei com receio de trazer e não trazer com interesse do assunto. Alguns estudiosos vão falar que a mãe representa instituição, né, na vida do filho. Enquanto o pai, ele representa a autoridade, né? Alguns psicólogos estudam isso, sociólogos também, junto com psicólogos. O pai representa a autoridade, então essa relação vai desaguar no adulto que vai entender ou não a autoridade. E a mãe representa a instituição. Todas as instituições que naquela vida adulta aquele bebê vai apresentar. E isso se ensina de modo afetivo. Uma igreja, né? Olha como você, mãe, é importante. Olha como a função que Deus te deu
de doutrinar, de disciplinar, de ensinar, é de cunho extremamente importante, né? E aí existe uma teoria que é a teoria da ligação afetiva, que acontece entre bebê e entre mãe. E essa teoria vai desaguar em um adulto saudável ou não. Essa afetividade vai desaguar. E aí eu vou me relacionar emotivamente com esse estudo que eu vou falar agora. Existe um estudo, né, que falou que é frequente que crianças espancadas, né, e com dificuldades, elas apresentam um histórico médico, né, até a vida adulta, na adolescência, principalmente na vida adulta, de adoecimentos precoces, de precisar ser hospitalizadas muitas vezes, e também de frequentes conflitos com a lei. E eu pude vivenciar isso quando eu trabalhei no CESP, né, que é o Centro Socioeducativo São Francisco, que é um sistema de reclusão de adolescentes em situação de conflito com a lei. Eu pude evidenciar isso conversando com aqueles adolescentes, e quando eles me contavam a sua história, né, eu sempre pegava um ou outro para passar o tempo, porque o rojão era de 12 horas também, e aí eu conversava com eles e quase sempre, Aloíris, quase sempre, todos aqueles meninos têm uma história de desamparo. Eu não estou falando com aquele olhar do humanismo, da minha área, certo? Claro que eu tenho que colocar esse olhar de defesa, pronto. Não é esse olhar que eu estou colocando. Mas uma coisa que eu posso dizer, e isso é bíblico, que a falta de base, a falta de família, a falta de aparato emocional e afetivo daqueles meninos na infância, o exemplo a não ser seguido, porque o exemplo a não ser seguido, ele destrói mais do que não ter um exemplo a ser seguido. Criaram adolescentes em conflito com a lei, adolescentes com dificuldade em estar em instituição, em coletividade, adolescentes com dificuldades de respeitar a autoridade, né? E aí existe um último fato sobre a afetividade, é que psicólogos freudianos, não é a minha abordagem, né, mas eu tenho um respeito imenso pela psicanálise, ele vai falar que existem fortes contribuintes na idealização da relação mãe-bebê, no desenvolvimento da criança. E aí eu queria, nesse quarto ponto, né, falar sobre o acréscimo de uma mãe comum, eu, você, né, e todos os que estão ouvindo que são pais também, porque vai ser importante. No processo de maternagem, de afetividade, de maternidade. Quando nasce um bebê numa família, toda a família mexe com a rotina, toda a família passa a amar aquele serzinho, né? E passa a se dedicar àquele bebê. Mas quando nasce um bebê, toda a família tem que passar a amar e a cuidar também dessa nova mãe, né? Porque muitas vezes a mulher, ela passa normativamente por 3 períodos que ela pode evidenciar crises emocionais, e isso é de cunho fisiológico, né? Que é no climatério, no momento em que, mais conhecido, né, no senso comum como menopausa, na adolescência, quando ela passa daquele período de infância, criança e adolescente, e também quando ela tem um bebê. Imagina que quase todos os órgãos, pelo menos nessa região central, estão fora do lugar. Ela passa por uma violência no corpo, ela passa por uma violência hormonal, ela passa por uma violência afetiva, ela passa por uma despersonificação de pensar, quem sou eu agora? Esse bebê que está na minha frente depende totalmente de mim. Então eu queria nesse momento que você, com as palminhas que tem aqui, vocês aplaudissem as mães, aplaudissem as mulheres, porque essa mulher, uma mãe, ela passa por todo tipo de violência que você pode imaginar. Eu me relaciono afetivamente, emocionalmente, perdão, com isso, porque eu tive depressão pós-parto nos 2 bebês que eu tive, né? E eu tive uma dor muito grande quando eu perdi um bebê. Poucas pessoas sabem disso, mas eu perdi um bebê também. Então, uma mãe, ela deve ser aclamada, ela deve ser amada, ela deve ser acolhida também. Nasce um bebê,
Vamos amar esse bebê, vamos abraçar esse bebê. Mas coloque sua atenção nessa mãe que está nascendo também. Tem um turbilhão acontecendo dentro dela. Existem mães que passam por um paradoxo muito grande. Ela ama aquele bebê, mas naquele momento ela não está conseguindo sentir aquela afetividade. E com o passar dos dias, isso volta ao normal. Só sabe o que eu estou falando as mulheres que já passaram por isso. E os pais que são muito, maridos que são muito atenciosos. Para você ter noção, quando eu passei por depressão pós-parto, quando o meu marido saía para trabalhar, eu só faltava segurar no braço dele e dizer, por favor, filho, não vai, fica comigo. Então, quando nasce um bebê, nasce também uma mãe, e isso é digno de respeito. Eu estou finalizando, tá bom? Não, e aí não finaliza não. É preciso pensar, sabe, Aloíris, pastor Mano, eu quero chamar a atenção de todos os pastores que eu já vi aqui, Francinilson. É preciso pensar e pregar e comunicar nas nossas comunidades religiosas, na nossa igreja, a valorização da figura mãe dedicada comum. A valorização nas nossas pregações, nós precisamos dedicar tempo, em alguns momentos que for oportuno, para aclamar o quanto é importante a figura de uma mulher comum que dedicou a sua vida. Eu precisei sair, eu ganhava muito bem, 2003, por ali, eu tinha um recurso financeiro muito bom, e eu precisei sair porque as pessoas que estavam cuidando da minha filha, a última que cuidou chegou a judiar, gente. Foi um momento tão difícil. Eu ia dormir e aí a minha filha mais velha colocava assim, se deitava em cima de mim como quem dizia assim, não vai trabalhar. Que eu mal tinha possibilidades de ter muito contato com ela. Então, eu amo os testemunhos de superação, amo. Eu amo quando uma família nela se desintegrou e aí ela se reintegrou. Eu acho lindo esses testemunhos. Eu acho lindo esses testemunhos acho lindo esses testemunhos de superação, né? Mas o testemunho mais lindo, eu falo muito isso, é o testemunho de um homem comum, uma mulher comum, filhos comuns que configuram uma família comum, que se amam e que usam todos os recursos possíveis para continuar, para levar a arte do evangelho puro e simples de Jesus, né? Que se reúnem no domingo, brigam e sorriem, trocam afetos, concordam e discordam. Eu e o Rajai aqui temos a gente discorda de forma política, você não tem noção. É proibido esse assunto, que fica eu e a Karen brigando com ele. Então eu acho lindo a história de uma mulher comum. Eu vou pular uma parte aqui. Não, deixa Nara, Sim. Me permita fazer uma sugestão. Certo. Se for possível, claro, eu queria, certamente, o assunto é muito palpitante, eu estou vendo algumas mães, né, a Jamile, Lena, Eneida, algumas mamães falando aí, interagindo conosco, e eu não gostaria de deixar de abrir um espaço para perguntas e alguns comentários adicionais. Claro, a live ela tem a limitação de 1 hora. Se for possível, se você aceitar, eu gostaria de repente, encerrar e abrir uma nova live, que aí nós teríamos um novo período de 1 hora, mas claro, a gente não iria mais 1 hora, a gente iria só o tempo das perguntas. Eu precisaria, para explanar aqui, só mais 5 minutinhos, mas aí eu devolvo essa pergunta para as pessoas que estão ouvindo, se elas retornariam, né? Se elas... Porque por mim tudo bem. Porque por mim tudo ok. Eu precisaria só finalizar com dois pontinhos só. Okay. E aí se alguém quiser fazer alguma pergunta. Tá bom? Tá. Vocês aceitam, pessoal? É porque é muito unilateral essa comunicação, mas eu acredito que pelo tema e pela oportunidade que nós temos de estar sábado à noite em casa, podendo participar de uma live tão maravilhosa. Então pronto, a gente finaliza e volta em seguida. Okay, e vai ser rapidinho, tá bom? Tranquilo, vou finalizar, pessoal, mas eu já retorno, não sai daí. Vai tomar um copo d'água, vai ao banheiro e aí retorna conosco, tá bom? Obrigado, Nara.